Então vamos falar então sobre o totalitarismo e vou começar a falar então sobre a vertente do fascismo na Itália. E aí tem um pensador, o Bertolt Brecht, que ele vai falar o seguinte, que a cadela do fascismo está sempre no cio. Isso significa que a gente precisa ter medo do fascismo. O fascismo ele é muito fácil de acontecer numa sociedade. E a gente precisa estar com os olhos abertos para que ele não se reproduza no nosso meio. Tá? E aí, como definição de totalitarismo, eu vou trazer a seguinte definição para vocês que tem na apostila do Objetivo, que vem trazendo aqui: totalitarismo são regimes políticos antidemocráticos nos quais o Estado controla rigidamente todos os aspectos da vida política, econômica, social e cultural de um povo. No regime totalitário, no regime totalitário há um único partido político cujo líder também governa a nação. Não existem partidos de oposição política. E fazer oposição ao chefe de Estado, que é transformado em mito, é considerado um ato de atentado ao próprio país. A propaganda política, por meio do rádio, da arte em geral e de grandes manifestações públicas, e a violência são elementos essenciais na imposição do regime. O fascismo italiano, o nazismo alemão e o regime socialista da União Soviética são exemplos de regimes políticos totalitários no período entre guerras, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial vai surgir esses movimentos aí. E como nós lemos aqui, é um modelo que o governo controla a vida das pessoas. Né? É antidemocrático, então, ou seja, as pessoas não têm decisão sobre a vida política. O Estado, então, ele vai aparelhar a política em torno de um único partido, não vai ser permitido oposição, e o Estado vai utilizar de muita propaganda falsa, também, na maioria das vezes, e violência para se manter no poder. Tá? Na Itália, para a gente entender como que o fascismo ele cria raízes na Itália, a gente entender o que vai acontecer com a Itália depois da Primeira Guerra Mundial. A Europa vai estar em crise, a Itália vai estar seguindo essa crise, os trabalhadores europeus vão estar fazendo manifestações em busca de melhores condições, na Itália não vai ser diferente, trabalhadores italianos vão fazer greves, vão tomar empresas, tá? E então você está tendo essa efervescência na Itália aí de operários contra patrões, digamos assim. Tá? E a Itália sai ferrada da guerra, sai sem indenização, muda de lado durante a Primeira Guerra Mundial achando que vai ganhar alguma coisa e acaba não ganhando nada. E aí então surge o Mussolini, o guia, Duce, em italiano. Ele cria o Fácio de Combattimento. Tá? E aí esse Fácio de Combattimento vai se transformar no partido fascista, tá? E vai ser uma resposta às políticas liberais e ao comunismo. Então o fascismo ele é antiliberal e anticomunista. Tá? E o que é o fácio? O fácio, no italiano, é feixe. Então seria, se você pegar um palitinho sozinho, você consegue quebrar. Agora você coloca um monte de palito junto, fica difícil para estar quebrando ele. Então a ideia de união. Então o símbolo do fascismo é um feixe cheio de gravetos e um machado, tá? Simbolizando o camponês tal, e a união da Itália, que a Itália sozinha não se quebra, tudo mais. Tal. Em 1919, o Mussolini tinha 300 mil adeptos aí o partido dele. Tá? E vai crescendo, ao ponto que em 1922 os trabalhadores marcam uma greve geral na Itália e o Mussolini sai com os partidários deles, todos vestidos de preto, e sai espancando os trabalhadores na rua. Tá? Com isso, a burguesia olha e fala assim, nossa, como que os fascistas são organizados, são disciplinados, estão acabando com a bagunça. Então nós precisamos escutar o que os fascistas estão falando, a gente precisa de organização nesse país, essa bagunça que os trabalhadores estão fazendo aí. O rei, o Vittorino Emanuele III, vai dar poderes pro Mussolini, e aí na eleição de 24, o partido fascista vai ganhar 64% dos cargos que disputa, e já em 1925 eles dão um golpe. Primeiro, censurando a imprensa, proibindo sendo contra a liberdade de expressão, e depois eles vão fechar o Senado, vão fechar a Câmara dos Deputados, e aí a Itália vai ter só um partido
esse partido é administrado pelo Mussolini, e o Mussolini vai ser o ditador da Itália. Tá? E aí o Mussolini vai ficar, depois vocês vão ver, até quando ele é morto lá, já em decorrência do final da Segunda Guerra Mundial. Tá? E as características do fascismo. No fascismo você tem um nacionalismo exacerbado, ou seja, um forte nacionalismo. As pessoas são nacionalistas, as pessoas amam a bandeira, o hino, o nome do país, só que não conhece a história. Não sabe o que é a bandeira daquela cor, não sabe o que significa o hino, tá? Mas cria essa ideia de que se você é do meu país, você é meu irmão, e nós temos que lutar junto, nós temos que ser unidos. Lembra lá do fascismo? Todos os gravetinhos juntos para ser forte? Então nós temos que ficar unidos, sem ninguém pensando diferente, todo mundo igual, porque se todo mundo for igual, ninguém pensar diferente, a gente vai ser forte. Tá? E aí, o fascista também tem aspiração imperialista. Os caras vão querer conquistar outros territórios para ficarem ricos. Tá? E ainda vai ter, como eu tinha dito já, o caráter antiliberal. Eles vão ser contrários à ideia do liberalismo. Tá? Eles vão ser antidemocráticos e eles vão ser anticomunistas. Tá? Então por isso que a gente fala que não tem como você falar que tipo, fascismo é de esquerda, nazismo é de esquerda, porque os caras eram anticomunistas. Tá? A esquerda produziu o seu próprio totalitarismo, que foi o Stalin lá na frente, que a gente vai ver depois. Tá? E aí então vai haver uma mistura na cabeça das pessoas. Como a população é inculta, não conhece os termos, não conhece o Estado, não conhece nada de direito e por aí afora vai ter uma mistura entre Estado e nação. Vai partir da ideia que o rei, o ditador, ou o líder, quem está no poder, essa pessoa é a nação, essa pessoa é o país. E se você não seguir essa pessoa, se você não seguir a ideia dessa pessoa, você não é digno de ser chamado italiano, no caso lá da Itália. Tá? E aí vão defender então um Estado forte. Não, o líder precisa mandar sozinho. Que história é essa de ter Senado, Câmara de Deputado, juiz interferindo? Não, ele tem que mandar sozinho. Porque, como nós vimos lá, ele é feito um mito em cima dele. Ele é acima da média. Ele pode fazer o erro que for, mas, coitado, ele está errando porque todos os outros estão atrapalhando ele. Então vai ter esse discurso, um Estado forte, violento, contra quem pensa diferente. Tá? E aí, as pessoas vão ter... A vida das pessoas vai ser cada vez mais fragmentada. Porque o que importa agora não é mais a vida do italiano, o que importa agora é a Itália. Então você é italiano, se você tiver que passar fome, mas essa fome tua é para a honra da Itália, fica feliz, você está honrando a Itália. Se tiver que morrer pela Itália na guerra, vai feliz morrer na guerra. Você está morrendo em nome da Itália. Então, o fascismo coloca os interesses da nação acima dos interesses dos indivíduos. E acontece uma forte militarização da sociedade. É uma busca da disciplina, que todo mundo tem que ser disciplinado para seguir o líder, e arma, e todo mundo militarizado, tal, porque para manter o líder no poder. Porque no regime fascista o que importa é o líder, não é a população. Se dane que a população está morrendo, o que importa é o líder ficar no poder. E aí vai ter uma propaganda muito forte favorecendo o líder. Tá? O líder vai controlar a mídia, vai controlar o rádio, os jornais, por causa da censura. Tá? Se alguém falar alguma coisa contra, vai ser perseguido, vai ser preso, morto, vai ser censurado. Os feitos do governo vai ficar toda hora sendo mostrado, tipo assim, nossa, como que o governo é bom, olha só o que ele está fazendo. Só vai só mostrar o que é bom, porque não vai ter fiscalização. Os regimes fascistas, eles tendem a tirar a fiscalização. Os crimes do Mussolini não ficavam sendo sabidos pela população. Ele foi corrupto pra caramba, desviou muito dinheiro, mas ninguém ficou sabendo, porque você não tinha quem fiscalizava. Então os crimes eles passam desapercebidos. Tá? Depois você tem o controle da cultura. Então a população passa a pensar o que o Estado quer que a população pense. Então a música agora, quem vai decidir o que tem que ser tocado? Vai ser o Estado. As novelas da época eram escritas, quem que vai definir? O Estado. Que livro que pode ser lido? O Estado. Então a cultura, quem vai falar o que pode e o que não pode ser feito? Vai ser o Estado. A escola também vai ser controlada pelo Estado. Tá? E é tão louco isso, vocês terem noção, que, por exemplo, na Itália, as crianças eram alfabetizadas usando orações, frases que falavam do Mussolini. Você já aprendia a escrever o nome do Mussolini primeiro que o nome do teu pai e da tua mãe. É só o tamanho da alienação que era feito na cabeça das pessoas. Tá?
Então a gente coloca que o fascismo é uma das vertentes da extrema-direita. E lá na Itália ainda, o Mussolini, para manter esse poder, ele vai criar corporações, e nessas corporações ele vai colocar membros dos trabalhadores e membros dos patrões. Tá? Então ele vai acabar com essa disputa de classes, tá? De patrão versus empregado, que aí vai criar a corporação e o Estado vai intermediar a relação do patrão e do empregado. Tá? As leis trabalhistas surgem nesse sentido, nesse contexto. Tá? O Vargas, o nosso fascistinha do Brasil, vai copiar muito do Mussolini. Tá? Depois a gente vai ver como que é contraditório o Brasil entrar na guerra contra a Itália, em nome da democracia. Sendo que no Brasil a gente tinha um ditador fascista igual o Mussolini, mas vamos lá. Tá? Outra coisa que ele vai criar, ele vai fazer o que vai ser chamado de Batalha do Trigo. Ele vai proteger o produto, o trigo italiano. Ele não vai permitir que trigo de outros países entrem no mercado italiano. Então ele vai favorecer as plantações de trigo da Itália, um ato protecionista. Isso vai ajudar a economia da Itália. E ele, junto com a burguesia que está apoiando, né, ele vai promover uma aceleração industrial na Itália. Mas tudo depois vai cair por terra, porque entra a Segunda Guerra Mundial na jogada. Tá? Aí, só para encerrar essa parte com vocês, preciso deixar bem frisado que nos regimes totalitários, fascismo, nazismo, stalinismo, o sujeito não pensa. Você não pensa, o Estado pensa por você, você não tem direito a pensar. Você não pode ser diferente, você tem que ficar dentro de um padrão. Quem é fora daquele padrão é perseguido. O Estado ele controla o que você pensa, ele controla os seus gostos, seus desejos, sua sexualidade, tudo o Estado controla. Né? E aí vão ter alguns teóricos que vão desenvolver muitas pesquisas em cima disso. Tá? Tem, por exemplo, a Hannah Arendt, ela era uma judia e ela vai escrever muito sobre totalitarismo, uma das principais escritoras sobre totalitarismo. E em um determinado momento, no livro dela, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalização do mal, é o nome do livro, ela vai pegar um cara, o Eichmann, que era nazista, e ele trabalhava literalmente mandando pessoas para morrer no campo de concentração. E quando perguntou para ele, mas por que você fazia isso? Por que você pegava essas pessoas e mandava para o campo de concentração? Aí ele responde, fazia isso porque o Estado estava mandando. Ou seja, nos regimes totalitários a pessoa não pensa, você faz o que o líder está mandando. Depois, nos Estados Unidos, na década de 70, vai ter um experimento do Stanley Milgram. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar uma sala falsa, vai criar um ambiente falso, vai colocar um ator e vai colocar conduítes nesse ator, com energia, ligado numa máquina. Né? E aí vai fazer um teatrinho. Então esse ator vai ter que responder algumas coisas, e se ele responder errado, o líder lá manda a cobaia, a pessoa que está participando do teste, dar choque. E aí, antes de começar o experimento, é dito o seguinte, olha, você está entrando aqui no experimento, se a pessoa errar, você vai dar choque na pessoa. A partir desse ponto aqui, a partir desse choque, a pessoa pode morrer, porque o choque é muito forte. Então você, conforme for mandando, você vai dando choque na pessoa. E aí, o louco é que a maioria das pessoas, mesmo quando o choque está lá perto para matar o outro, continua dando choque. Tá? E o ator cai lá fingindo que morreu. E aí quando pergunta para as pessoas, mas por que você deu choque no cara até o cara morrer? Ele fala, porque o líder estava mandando eu dar esse choque, eu só estou cumprindo ordens. Então assim, é muito fácil para a sociedade seguir líderes totalitários. É muito fácil para a sociedade seguir líderes porque a sociedade não quer tomar as suas decisões. Existia um filósofo, Jean-Paul Sartre, esposo não, amante, né, da Simone de Beauvoir, e o Sartre ele vai criar o existencialismo. Tá? E uma das premissas do existencialismo é que a liberdade, nossa liberdade é um fardo. Por que a liberdade é um fardo? Porque nós não queremos tomar decisões. A gente não quer ser responsável pelas nossas decisões. Então a gente prefere viver sendo controlado pelos outros. E nesses regimes totalitários isso fica muito claro. As pessoas não querem ser livres. As pessoas não querem pensar. As pessoas querem que alguém pense por elas. E é por isso a primeira citação que eu falei lá para vocês. A cadela do fascismo está sempre no cio, porque é sempre arriscado a população, a massa, querer seguir um líder, porque é muito mais fácil para a massa seguir um líder
do que a massa pensar por ela. Tá? Depois, na sequência, eu vou mandar para vocês, nas próximas aulas, a gente vai estar discutindo o nazismo com Hitler e depois o stalinismo com Stalin na União Soviética. E aí vocês vão ver como que o ser humano consegue ser cruel, terrível por causa de poder, infelizmente. Tá? Até mais.